Olá, shalom, shalom, meus amados. Vamos de live mais uma vez nessa sexta-feira. Eu já vou chamar aqui o pastor que vai estar conosco aí, João Pedro, já já ele está entrando conosco e vai ser uma grande, grande bênção. Essa noite promete, nós vamos falar sobre o combate à pornografia. Uau! Podemos aprender muito nessa noite. Convide os amigos, manda um aviãozinho aí para a galera, você que está entrando agora conosco, a Márcia, o Pereira, a Elaine, muito obrigado aí pela audiência de vocês. E aqui também o Rodovalho, olá, tudo bem? E aí, estão conseguindo me ouvir? Marcos, tudo bem, Marcos? Hoje à noite promete aí para nós essa live de ouro. Eu quero ligar aqui também, ligar a nossa live no Insta. Samuel, tudo bem? Olá, tudo jóia com vocês, pessoal? Hoje falaremos sobre o combate à pornografia. Esse tema é bem polêmico, hein? E fica aí conosco que você vai receber algumas ferramentas aí para poder estar passando para os amigos, para poder também estar usufruindo. Você que é mulher, chama o namorado, o noivo, o esposo, os filhos para assistir aí. Vamos estar conosco aí até às 21h02, tá bom? Espero que você convide as pessoas aí. Aperta o aviãozinho, envia aí para a galera que nós estaremos juntos aqui 55 minutos, 59, 58. Estaremos juntos aqui falando sobre o combate à pornografia. E aí? O que você achou desse tema de hoje? Enquanto o meu convidado não chega, nós vamos aí caminhando. O que você achou? Está ótimo o áudio, muito obrigado aí. Está escrito Rodovalho, é isso mesmo, Rodovalho? Miranda, terapeuta, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Pereira, excelente, ótimo. Eu também acho. Vamos ver o que a gente pode estar aprendendo junto aí. Eu sempre aprendo com esses convidados aí que eu convido, gente. E você que está conosco aqui, você pode interagir conosco, dando suas dicas de ouro, você pode também dar o seu palpite. O João Pedro está aqui conosco já, e eu já vou convidado aqui para estar conosco ao vivo. Olá, meu bem. Olá, pastorzão, tudo bem? Tudo bem, graça e paz, apóstolo. Bênção. Ótimo. Estamos aqui juntos. Estamos juntos e misturados. Estamos ao vivo aqui pelo Instagram. Olha, bonita essa camisa aí, essa blusa aí, hein? Que maravilha. Oh, são seus bons olhos, viu, apóstolo? Não, mas é verdade mesmo. É verdade mesmo. O pessoal que está conosco aí pode confirmar. Tá ou não tá, pessoal? Não tá bonito? Fiz o último curso com o João. Olha o Miranda falando aí. Ó. Fiz o último curso com o João. Legal. Então, eu vou postar aqui o título de hoje, combatendo, não é isso? Me ajuda aí, pastorzão. Combatendo. Da pornografia, os vícios sexuais. É bem Nossa, polêmico mesmo. polêmica, hein? Ixi. Combatendo. Quero só ver. Combatendo os. Combatendo Combatendo a e pornografia, os né? vícios. É. Pessoal, já vai dando o seu depoimento aqui, ou então vai interagindo conosco aí. Fala aí o que vocês acham. Se alguém tem alguma pergunta de cara, já pode estar conosco aqui, combatendo a pornografia, porque aqui o tempo corre muito rápido, pastor. Combatendo a pornografia. 55 minutos passa muito rápido. Pornografia e os vícios. E vícios, né? Eu vi que se você precisar, quiser que eu fique um pouquinho a mais, também não tem problema nenhum, tá bom? Eu estou à disposição Oh, sua e dos irmãos aí, que, né, a ideia é sempre abençoar o povo de Deus, né? oh, que bênção. Então, quer dizer, ó, combatendo a pornografia e vícios. E vícios sexuais. Exemplo, Vícios. não, Sim.
prostituição. Então tem alguns vícios também que acompanham, né? Vem junto com a pornografia, né? Geralmente a pessoa não tem só o vício da pornografia, alguma coisa caminha junto, né? É uma família, né? Anda de mão É, dada. É igual o devorador, o migrador, o gafanhoto, o pulgão, a oruga. Não é? o ligador, cortador, devorador, é tudo. Pulgão, oruga, eita, meu Deus, né? É verdade. É uma família, uma galera, né? Nunca vem sozinho. Deixa eu já agradecer ao nosso Deus, né? Agradecer rapidinho aqui. Senhor Deus, nós te amamos, bendizemos o seu santo nome. Queremos, Senhor, que o Senhor esteja conosco aqui, que liberte homens, Pai querido, mulheres, pessoas, ou que dê ferramentas, Pai, para homens, mulheres, para que possa distribuir deliberadamente, Pai querido Senhor, para as demais pessoas. Que possamos ser luz e sal nessa hora e abençoar, principalmente as nossas vidas e as vidas dos nossos amigos que estão aqui conosco, ó Deus. Nós queremos uma unção do Senhor poderosa de santidade sobre nós. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Estou muito feliz, viu? Muito feliz É de estar bom com você. estar participando, viu? E eu queria, antes da gente entrar aí no assunto, do pessoal já começar a perguntar, eu queria ler um trechinho da palavra para a gente caminhar nessa linha aí, para a gente ter um norte. Esse assunto é tão vasto, tem tanta coisa que a gente ficaria horas, dias falando sobre isso, viu, Apó? É, né, pastor? Então, É verdade. eu Ó, queria dar... então vamos fazer assim, o senhor vai entrar nesse versículo aí, para dar norte. Eu só vou agradecer, então, as pessoas que estão aqui rapidinho, enquanto o senhor... Já está aí, tudo certinho aí? Tá no ponto. Ok, nós temos aqui o Zacarias de Angola, a Márcia, obrigado por estar aqui, Zacarias, Márcia, Wagner, Fabiano, Igreja Paz, Church, São Vicente, a Miranda Pereira, Lúcia, aí aqui, deixa eu ver aqui, olá, Gustavo, Liliane Matos, minha esposa, Luciana Pádula, boa tarde ou boa noite, Pastor João e Apóstolo Jota, boa noite. Sandra Regina, também está falando, você assim, tá aqui conosco, Cris, o G, tudo bem, G, meu amigão, você não perde uma, hein? Aqui está dizendo o Miranda, o João tem tratamento no Brasil nesta área, eita, aí sim. O Pereira Milton está falando, combatendo a pornografia e os vícios sexuais. Aí, Marcela, boa tarde, Marcela, boa noite para alguns. Lá em Angola, o pessoal que está nos assistindo de Angola, agora são 22 horas e 10 minutos lá. Temos o pessoal aqui de Angola, aqui, pastor, conosco. Glória a Deus. Você sabe que eu já tive em Moçambique, né? Já fui algumas vezes para Moçambique, levando os trabalhos da Universidade da Família, né? Os cursos, né? Da Universidade da Família lá. Em Moçambique, se tiver algum dos irmãos aí também de Moçambique, um abraço, viu? Sabe que eu tô fazendo uma escola, desculpa, eu estou fazendo uma escola teológica com o pessoal de Angola, Moçambique, então eu estou meio ligado aí com a galerinha aí, viu? Qualquer dia eu vou convidar o senhor lá para dar uma aulinha para nós. Amém, glória a Deus. Estou à disposição, o que precisar. Um dos irmãos falou desse ministério, né? Eu trabalho em parceria com o pastor Massal Sugihara, talvez alguns conheçam, também lá da Universidade da Família, e a gente tem um ministério de combate à pornografia e vícios sexuais, que é o Pure Design, né? Desejo Puro aqui no Brasil. Então eu, junto com a gente, dá treinamentos, né? Seminários, palestras nessa área. Então, é só para o pessoal, alguns já até conhecem, mas só para o pessoal saber também, né? Então, por isso, decidi eu estar falando um pouco sobre esse assunto, né? Sim, pode falar. Fica à vontade, entra no versículo lá que o senhor falou. Tá bem, então eu vou ler para vocês Lucas
capítulo 10, do versículo 30 a 37. Lucas 10. Só lembrando que eu sou um aluno do pastor João Pedro, hein, gente? O pastor João Pedro me formou no Veredas, no CRAU. É um mestre e é um dos meus mentores. Glória a Deus. Lucas E 10. você é um dos melhores alunos, hein? Amém. Amém. Vamos multiplicar. Agora vamos aprender com você também, né? Vou ler para vocês. Respondendo Lucas Jesus 10, 30 a 37. Ó, Versículo 37. Vamos lá. Respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e o espancaram. Se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão e aproximou-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. E pondo sobre seu animal, levou-o para uma estalagem, cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros, deu ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo que mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faz da mesma maneira. Talvez você falou, pô, acho que o pastor se enganou, ele leu o texto errado, não tem nada a ver isso aí com pornografia, com vício sexual. Que será que esse pastor está... Acho que fez uma confusão, não. Eu li esse texto aqui. Talvez você, apóstolo, assim como eu, durante muito tempo, ouviu alguém pregando e falando, não, né, o sacerdote, ele passou de largo, porque ele estava muito preocupado com as coisas da igreja. Já ouviu alguma conversa assim, apóstolo? Nesse sentido? já. Falando, ele não deu atenção, porque ele estava tão preocupado. Estava muito atarefado. Mas o que eu queria mostrar para vocês, o ano passado eu estive lá em Israel. E eu aprendi algumas coisas, né? Eu vi algumas coisas. Então, lá é toda uma atmosfera. Então, você é o espiritual e você entende alguma coisa isso a respeito da geografia, também da localização da cidade. Quando fala que o sacerdote ele passou de largo, eu queria que você prestasse atenção que eles estavam falando, né? Jesus estava falando que o sacerdote estava indo para Jericó. Jamais um sacerdote vai para Jericó. Jericó é a cidade do pecado. As muralhas foram derrubadas, nunca mais foram construídas. Deus falou, nunca mais vai se construir uma muralha, um muro cercando essa cidade. A cidade do pecado. O que um sacerdote estava fazendo indo para a cidade do pecado? Você consegue... eu não estou dizendo que essa passagem não trate do amor ao próximo, que é isso mesmo que Jesus estava falando sobre amor ao próximo aqui. Só que, por que o sacerdote não estava fazendo isso, executando esse amor ao próximo? Por quê? Porque o coração dele estava longe das coisas de Deus. Eu vou agora falando um pouquinho sobre isso. Hoje, nos Estados Unidos, tem uma estatística do Instituto Schaeffer. Lá nos Estados Unidos, foi pesquisado entre os pastores, 57% dos pastores nos Estados Unidos acessam pornografia. Isso é um negócio assustador. E não acredito
eu não acredito que no Brasil seja tão diferente os números. Não, também não acredito. Porque é um negócio enrustido. Você não consegue ver cada pessoa. Você, se o cara usa um crack, né, sai fumaça, né? Agora, pornografia não ninguém vê o vício da pessoa. Hoje, nós estamos aqui todo mundo de quarentena. Hoje, você consegue acessar pornografia no seu celular. Então o cara tá ali no banheiro, escondidinho, sem que a família veja, tá lá, tá acessando pornografia. Justo. Aquele sacerdote, ele não ajudou o samaritano porque ele ficou com medo, com vergonha. Se eu pegasse, se eu fosse ajudar aquela pessoa, o que vão falar de mim? Que eu tô indo no caminho de Jericó, que os caras vão me detonar. E da mesma forma, você vai ver o levita. E o levita também passou de novo. Ora, se o pastor da igreja está acessando pornografia, imagina o levita, os membros da igreja. Então, coisa. Então, eu tenho uns dados estatísticos. Eu falei de 57% de pastores lá acessando. Desses 57%, 30% tem ou teve caso com as irmãs da igreja, com algum membro da igreja. Dos pastores? Isso é estatística. Hoje, a gente, é o que eu falo. A pornografia te leva para um adultério, fácil. O cara que se vicia, daqui a pouco está procurando uma mulher para satisfazer. Entendendo? Sim. E por isso que eu falo que é um negócio assim muito, muito sério e que pouco se fala na igreja sobre isso. É difícil alguma administração, alguém trabalhando, ou um ministério, alguém que se levante com um trabalho para tratar pessoas nessa área. Justamente. Isso mesmo. Tem que ter autoridade, né, sobre isso daí. Inclusive, eu vi essa pesquisa que o senhor falou aí, e eu vi uma outra pesquisa também que eu fiz, que 60% dos cristãos casados assumem que veem pornografia. Então, assim, 60% dos homens casados cristãos assumem que acessam a pornografia. Isso daí, eu vou te dizer o dado para você, o que você está falando. 77% de homens na igreja, entre 18 e 30 anos, eles acessam pornografia pelo menos uma vez por mês. 77%. Então, imagine assim, na igreja, de 10, 8 acessando. 7 pessoas acessando. É um número, assim, assombroso, cara. Assombroso. E eu vou trazer uma ferramenta aqui para você que está conosco no final, aqui lá pertinho das 19 horas, aqui no Brasil, né? Moçambique perto das 23, não, perto da meia-noite, e Angola perto das 23 horas. Eu vou trazer aqui uma ferramenta que, quando aplicada, tem uma conversão satisfatória, muito satisfatória para mulheres aí que, de repente, tem um marido que está envolvido com isso, ou até mesmo a pessoa que está envolvida, mas é uma ferramenta principalmente para as mulheres, tá? É uma ferramenta para as mulheres casadas, as mulheres que têm seus parceiros, e que, de repente, o parceiro pode estar envolvido com pornografia, ou você desconfia, ou você tem certeza. Aí eu vou te dar uma ferramenta no final. Vamos lá. E você falou das mulheres, na pesquisa eles dizem que 45%. Ó, deu uma bugada aqui, deu um delay. Mas e eu estou passando esses dados nos Estados Unidos, ok? Então, lá 45% das mulheres acessam pornografia. Né? Você vê que o número está crescendo e muito.
No Brasil não é diferente. Inclusive no Brasil, não é só o vício da pornografia. Eu estou falando álcool, isso aqui, o IBGE passou outro dia uma estatística de aumentou o número de... Pessoal, pessoal, vocês estão... Para mim está dando um delay aqui, está travando. Você vê Pastorzão, que loucura. pastor, só um minuto. Para mim está travando aqui. Pessoal, está travando aí a voz do pastor para vocês estão conseguindo ouvir? Que às vezes a internet, ela dá um delay aí. Por exemplo, esse horário tem muita gente acessando a internet, muita gente fazendo live, agora aumentou. Então, tá ruim, o Pereira disse que tá ruim, Marcela falou que tá travando. Ótimo. É só ter um pouquinho de paciência que já volta. Agora tá tudo ok. Pastor, pode falar agora, que agora tá legal. Pode falar. Só repetindo, né? Eu estava falando para você que 45% das mulheres têm acessado pornografia. É uma estatística americana, porque aqui no Brasil a gente não tem esses dados, né? Não tem. Tinha até uma amiga nossa, uma socióloga nossa, a Ivani, ela estava tentando fazer um levantamento, mas nós não conseguimos isso. E não só a pornografia, mas as mulheres, aumentou o número de mulheres usando, fumando e bebendo. Então, mais que homens. Você vê que loucura? E isso, ó, eu tenho estudado, graças a Deus, Deus trouxe uma riqueza profunda aí na ciência, na neurociência, e eu tenho estudado neurociência, física quântica, eu tenho estudado inteligência emocional, e a maioria dos vícios, eles estão atrelados ao emocional. Por exemplo, uma mulher que o marido sai de casa, o emocional dela, o pico vai lá em cima, e não é para menos, não esperava isso, foi traída, o emocional vai lá em cima, e nessa reação química e orgânica, a pessoa vai comer mais, ou vai ter uma recaída para o cigarro, se fumava antigamente, ou beber, alguma coisa. Por isso que é interessante ver a palavra de Isaías, capítulo 30, no versículo 1, o Senhor fala, ai daqueles que tomam conselho, mas não de mim, diz o Senhor. Por quê? Porque na roda dos conselheiros, né, pastor, há segurança. Então, é a dica de ouro, assim, que eu já quero entregar para você. Houve algum desafio entre você e o esposo, o namorado, o noivo? Primeira coisa, você tem um pai que está no céu e também está aqui do seu lado, o Espírito Santo está com você, e Jesus estende a mão a todo aquele que pede ajuda. Jesus é o nosso Redentor. Então, a primeira coisa, o Senhor, se agarrar no Senhor. Segunda coisa, também adquirir informações, principalmente inteligência emocional. Procurar um psicólogo, um terapeuta, procurar um coach e procurar se tratar as emoções. Por quê? Porque também os problemas de hoje, e nós podemos... Tudo na minha vida começou a fazer sentido quando eu passei por uma imersão com o pastor João Pedro, num curso chamado Veredas Antigas. Quando eu passei por essa imersão, tudo começou a fazer sentido sobre as veredas antigas, que o coach também ensina que a maioria dos problemas de hoje estão atrelados, ancorados lá na nossa infância, de 0 a 12 anos. Pastor, o senhor é líder como eu, o senhor trata de pessoas, ama pessoas, e eu sei disso. E a gente vê muitos casos mesmo, por exemplo, de mulheres que a cada 10 mulheres, pelo menos 6 ou 7 sofreram abusos sexuais. Isso também é um forte impacto ali na alma, um trauma. E também homens, muitos homens também que foram assediados, foram abusados sexualmente, e aí desencadeia toda uma questão hoje emocional, psicológica e também espiritual, não é mesmo? É isso mesmo, é isso mesmo. Você vai ver que sempre a pessoa ou acessa pornografia, ou come demais, como você falou, ou usa droga, ou álcool, geralmente porque algo dispara um gatilho dentro dela. Justo. Né?
E aí, você estava falando sobre a neurociência, né? E o que acontece? O seu cérebro, né, vai buscar você, a sua alma, você vai buscar uma alternativa para essa dor que você Vai está fugir da sentindo. dor, né? Vai fugir da dor, vai buscar o prazer, né? Você foge para essas coisas, né? Ou glutonaria, ou vício sexual, ou pornografia, ou você vai para a droga, né? A gente tá. Justo. Então, tudo são traumas que a pessoa sofre lá atrás e que a alma não está em paz. Não é? A Bíblia não fala isso? Quando a sua alma não está em paz, então a alma não está em paz, então ele procura alguma coisa para confortar a alma, né? Justo. E por isso que muitas vezes a gente corre para a carne, para as coisas da carne. Porque a alma não está em paz e a carne traz um conforto para você. E aí você acaba caindo num dos vícios, né? Justo. E aí você falou de caminhos neurais, então vamos falar bem claro. Para sair, né, desse vício, dos vícios, você tem que criar um novo caminho neural, né? Criar novos, né? Meditar, pois muitas vezes assim, eu sempre, como cristão, eu sempre vou falar que a pessoa, além de alguns procedimentos, ela tem que buscar as coisas de Deus, o meditar. Meditar não é só ler a Bíblia, meditar é algo profundo, a leitura, a oração, o louvor. Então, tem que ter, né, o que eu falo, os guarda-reios, né? Tem uma maratona, né? Não é tão simples assim. Não é uma varinha de condom, por exemplo. Gente, eu quero que vocês entendam que nós entendemos, eu e o pastor, nós entendemos que é uma doença patológica, é uma doença também cognitiva, é uma doença espiritual, mas é uma doença. Por exemplo, paixão é doença patológica. De 1 a 2 anos é considerada aí uma doença. Tanto é que a pessoa faz loucura, né? A pessoa está apaixonada, ela salta o muro, desce por trás do ônibus, atravessa sem olhar para os lados. A cada 10 coisas que ela fala, 20 é sobre aquela pessoa que ela está apaixonada. A ciência tem a paixão como doença. Você pode pesquisar depois, você vai ver que a paixão é doença. O amor é totalmente diferente da paixão. Agora, o pastor está falando de fazer novas sinapses neurais, ou seja, novos circuitos neurais. E tudo é possível que crê. Se você crê, você vai fazer. Só que é necessário ter uma dedicação. Albert Einstein, pastor, deixou uma frase muito boa para nós, que é o seguinte: fazer as mesmas coisas, esperando um resultado diferente, é loucura. E eu uso muito isso no coach. Por quê? Porque, assim, se eu quero fugir da aparência do mal, eu quero fugir da pornografia, e a palavra que Jesus usou foi essa, fugir da aparência do mal, eu já sei que ali eu tive um caso com alguém. Aí hoje eu estou casado. Aí a minha alma ainda não está curada. Eu tenho uma queda por aquela pessoa, não deu certo, a discussão foi terrível, terminou de certa forma. Aí eu vou passar naquela rua ali, ou eu tenho uma queda para usar droga ou pornografia. Então, o que eu aprendi com os meus líderes? Eu aprendi a fugir da aparência do mal. Por exemplo, meu primeiro pastor, ele falava, ó, se você tem um problema com alguém ali, sexual, foge dali, não passa nem por perto. Entende? Aprenda a dizer não também pelo telefone, dizer não ou não atender. Eu tenho que começar agora a maratonar, fazer uma maratona, são novos circuitos neurais, e você tem 10 bilhões de neurônios na sua mente. Deus te deu mais neurônios do que as estrelas do céu, por exemplo. Então, você pode fazer novas sinapses neurais. E essas sinapses neurais, a neurociência ensina que é como se tivesse um bairro novo que não foi explorado ainda na sua mente. E você vai ter que passar a serra elétrica ali, derrubar as árvores, pavimentar, e é possível, com um coach, com um terapeuta, com um psicólogo, com um pastor, um líder, alguém que realmente tem a autoridade de te dar essa ferramenta, ok? Estou querendo só contribuir aqui e encorajar vocês. Ó, deixa eu só dar uma dica de ouro que eu comprei com o pastor João Pedro, ó, gente.
Olha lá, Comunicação, Sexo e Dinheiro. Comprei com ele. Ó, aqui também. Marido Irresistível. Aí esse aqui é o número 1, ó. É verdade. A batalha de todo homem. Aleluia, né? E aí, Eu lembro pastorzão? disso. Você lembra? E nesse livro, uma coisa, já que você falou, né, entrou no caminho neural, né, de tirar alguns hábitos, ali, A Batalha de Todo Homem, nesse livro, ele fala de você guardar os seus olhos, né? E a gente precisa, isso é algo importantíssimo, né? Guardar os nossos olhos, guardar o nosso coração. Os olhos é a janela da alma, né? Então, quando você começa a olhar coisas que não deve, aquilo vai entrando dentro de você. Vai juntando lixo, né? Vai entulhando no seu coração essas coisas. E é isso que a gente tem que ter esse cuidado. Você falou, assim, da constância, né? Eu não sou lenhador, né? Eu não sou lenhador. E se uma pessoa pedir para eu derrubar uma árvore, mas se todo dia eu for lá e dar uma machadada, uma hora eu vou derrubar essa árvore, não vou? E é assim. Nossa vida é assim. A gente, tá lutando? Bom, se eu não conseguir, eu vou devagar. Tá dando um delay. O pastor tá falando, tá dando um delay. Mas tenham paciência, tá, gente, conosco aqui, que é a internet, às vezes a dele, às vezes a minha, Cortou, mas a né? gente chega lá. Pastorzão, deu um delay aí, mas pode Ok, terminar o acho que raciocínio que o senhor cortou. estava falando e depois eu vou ler aqui. Depois eu vou ler o que perguntaram aqui. Tá até gravando, né? Tá, mas pode falar que agora tá bom. O pessoal Okay. aqui nos ama, o pessoal é paciente, a gente chega lá. Tá bom. Então, eu estava falando da constância. Então, a gente tem que criar novos hábitos e fazer ele constantemente, né? Por quê? Porque, assim, você criou um caminho neural, imagine uma estrada, você criou uma estrada. E aí, você tem que... quando a Bíblia fala pela transformação, renovar nossa mente, transformação da nossa mente, o apóstolo Paulo fala, é isso. Você criou um caminho, agora você vai criar um novo caminho, né? Você vai ter que... você não vai desaprender aquilo tudo, aquilo já está lá. Você vai criar um novo a partir daquilo. Por isso que quando uma pessoa, principalmente um usuário de droga, quando o cara para um tempo, quando ele volta, ele não volta do zero, ele já volta lá em cima, né? O vício lá no topo de novo. Por quê? Porque o caminho já está criado na mente dele, né? Já está lá. Na nossa vida é assim, a gente cria. Então, o que a gente precisa fazer? Né? A gente está falando muito disso. A gente precisa criar o que eu chamo de guarda-reio. Um guarda-reio, o que é? Quando você está na estrada, tem aquela grade ali que te protege. Sim. Ubatuba. Quando você... Não sei se já foram para Ubatuba, não sei se você foi para Ubatuba. Quando você está descendo aquela serra, os guarda-blocos gigantes, né? Por quê? Porque se o cara perder ali o freio, e é assim que a vida é assim. A gente precisa criar alguns guarda-reios para nos proteger, principalmente quem já está no vício. Eu parar, então eu vou ter que criar uma cerca de proteção para que eu não venha cair de novo. Né? Então, você tem que criar novos hábitos, né? Isso que você está... Deixa eu só contribuir com essa questão do guarda-reio. O guarda-reio, na minha vida, são as pessoas, por exemplo, na minha vida, guarda-reio são as pessoas que eu me relaciono. A ciência diz que nós somos a média das 5 pessoas que nós mais nos relacionamos. Por exemplo, a pessoa é cristã, aí ela trabalha lá e no trabalho dela tem uma pessoa lá que ela é totalmente sodomita, totalmente pornográfica, e só fala besteira, e só fala que faz e acontece, que assiste, não sei o quê, e a pessoa está ali com os olhos, a janela da alma está ali aberta, os ouvidos estão abertos e a fé vem pelo ouvir, todas as portas estão abertas e a pessoa não está vigiando. Mas dia menos dia, ou você evangeliza ou você será evangelizado, ou você vai impactar ou será impactado, porque eu sou
a média das 5 pessoas que eu mais caminho. E os guarda-reios é na multidão de conselheiros a segurança, o cinturão da verdade que o apóstolo Paulo traz para nós também, são esses guarda-reios. Deixa eu só ler aqui o Samuel está falando o seguinte: aonde eu acho a batalha de todo homem, pastor? Esse livro, O Mundo Cristão, era confeccionado pela editora Mundo Cristão, e eles pararam de fazer. Parece que eles não renovaram a licença, tem alguns problemas de autoria, porque isso é americano, né? Então, eles não renovaram, mas A Batalha de Todo Homem era um livro fantástico, né? Eu não sei te dizer. Talvez você encontre no sebo, mas vai ter que fazer uma busca aí no Google ainda. Diz que o Google responde tudo, né? Quem sabe te responde. Isso mesmo. Que faz muito tempo que saiu de... Isso. E Samuel, se você não encontrar nem e-book, nem... Amigo, nós damos um jeito aí de xerocar esse aqui para você, porque esse interesse vem do coração de Deus aí, hein? Não é, pastor? A gente dá um jeito, né? Se o cara quer... Xerocar não é de Deus, né, irmão? Sem licença a gente... Calma, vamos lá, vamos por parte. Xerocar não é de Deus, só que também não é de Deus deixar o irmão na mão aí no sábado, sendo que Jesus é o Senhor do sábado. Né, pastor? Podemos emprestar o livro e a pessoa lê e devolve. É que eu prefiro dar, às vezes, sabe? Às vezes eu prefiro doar o livro. Mas tudo bem. Eu quis dizer no caso... Os irmãos têm memória curta, né? Só entendendo, ó. Só entendendo aqui. Nós sabemos da palavra de pirataria, de xerocar, mas eu só quero contribuir na questão de procurar, não achar em nenhum recurso. De repente o irmão está sedento aí. Vem aqui, lê comigo, a gente compartilha ao vivo aqui também, pelo Zoom. O importante é dar um jeito, dar um jeito dele aprender os conteúdos. É verdade. Ok? Bota a mão nas minhas palavras aí, hein? Ok? Então vamos lá. Então... Ok, a gente... João, minha esposa até falou aqui, o pastor João vende, só que não tem mais, não é isso? Esse não tem. Esse livro era O Mundo Cristão. Eu não sei se alguma editora negociou para estar publicando. Então eu não sei hoje qual que é a situação. É bom entrar, a pessoa pode entrar no site do Mundo Cristão, conversar com eles lá, eles vão dar toda a orientação no Google. Hoje a gente acha muita coisa e-book, né? Tem alguns livros que estão disponíveis até no mercado por causa já do tempo que... Né, tem, acho que um determinado momento que eles acabam liberando. Tem muita coisa que você acha na internet. Hoje na internet você acha muita coisa. A minha esposa falou. Me ouvir agora? Tá conseguindo? Estou ouvindo. Minha esposa falou que na Amazon podemos encontrar esse livro. E o Samuel topou também o desafio, ó, da gente ler junto aqui. Eu estou dando aula, Samuel, todo meio-dia. Amanhã, meio-dia, eu vou estar com alguns amigos de Angola. Quem sabe a gente entra nesse tema aqui e já lê junto aqui. Eu posso compartilhar com você online. Depois entre em contato comigo no direct aí, tá bom? Perdoa a minha colocação aí, pastorzão. Não, aí já entra no CRAU, né? Que aí já entra no CRAU. No CRAU, né? A gente está falando de CRAU, só para as pessoas entenderem, o CRAU é o maior ministério cristão de finanças do mundo. Né? Só para os irmãos, quem não conhece, né, tá entrando aí na internet, buscando algumas informações, é muito legal também. A gente vai aprendendo muito também. A Dorcas falou o mesmo que minha esposa, na Amazon tem. Vou comprar, legal. Olha lá. O Miranda falou que já vai comprar. É isso, gente, tá vendo? Para tudo tem jeito. Ó, 44, falaram até o preço aí, R$ 44,90. Obrigado, Dorcas, gratidão. Não vamos xerocar nada, não vamos sair dos princípios. Tá tudo certo e vamos lá.
Olha lá, ligar para a editora e pedir exemplo. Faz uma lição para as pessoas. Ó, estamos falando de pornografia, mas estamos ensinando princípios, né, de finanças para as pessoas. Né? Então, e aprende de tudo, né? Porque senão um abismo chama outro, né? Um abismo chama outro. Então vamos lá, pastorzão, o que mais o senhor quer trazer para nós? O senhor falou da alma também. O senhor falou da alma em Salmos 42, versículo 5. O salmista, olhando para a alma dele, vendo que estava abatida, né? Temos até um louvor do Ministério Zoe, né? Que fala, aqui fala, por que estás abatido, a minha alma? E por que te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Esse Salmos é maravilhoso, porque o salmista aqui estava angustiado, né? E ele pega e começa a recitar aqui uma ministração para a própria alma dele. Podemos ser profeta em nossas vidas mesmo, né, pastorzão? Verdade, verdade. Deixa eu te falar. Uma coisa que você falou, né, de buscar ajuda, é importantíssimo a pessoa buscar ajuda, ter uma pessoa que oriente, que ele preste contas, né? E, muitas vezes, isso é até difícil de falar e até tratar, mas se a pessoa às vezes está nesse vício, talvez até a esposa dele seja a pessoa para estar ajudando ele a entrar na linha de novo. É difícil, né? E tem que orar muito para Deus para você falar esse assunto com ela, porque não é um assunto assim, porque quando você abre o seu coração, né, a confiança dela vai a zero. Então, mas você tem que saber, né, tem uma expressão que a gente usa, chama duplo vínculo. Duplo vínculo. E dentro desse duplo vínculo, a gente fala de você perder e perder. Estranho, né? Mas o final, imagine assim, você compartilha com a sua esposa, você perde a confiança dela, mas ela te ajuda e você sai lá na frente do vício, você tem vitória. Aqui você não fala para ninguém, você guarda com você, mas lá na frente, né, como é que vai ser a sua salvação? Como é que vai ser o seu relacionamento com Deus se você está no vício? A pessoa tem que entender que um cara que tá no vício, ele está mentindo o tempo todo, porque ele não vai falar, eu estou viciado. Ele não fala para ninguém que está viciado. Ele está mentindo, está enganando. Ele tem, o coração dele está duro, porque muitas vezes ele não quer tratar disso. Então, tem N coisas envolvendo a vida dele, a sua vida espiritual, a sua vida relacional, por detrás de tudo isso. Não é só acessar uma pornografia, não, tem um monte de coisa. E isso que o pecado nos afasta, né, do Senhor, né? A Bíblia fala isso. Olha só, eu quero agradecer a participação das pessoas aqui. E a minha esposa colocou aqui, por exemplo, assim, ó. Colocou aqui, ó. Assistir pornografia tem ligação com molestação? E o Miranda também colocou, estamos levantando um grupo na igreja para trabalhar nesta área. Muito bom, ótimo. Parabéns. Ótimo. O pastor entrou, e ele já entrou na ferramenta que eu quero deixar aqui para vocês, aqui, de certa forma, ele já entrou. Depois eu completo aí essa fala do senhor aí, falando que a esposa pode ajudar, e pode mesmo, tá, gente? Mas tem que ter maturidade, e também a pessoa tem que ter confiança de falar para a esposa. Então, se o marido, por exemplo, né, deixa eu já entregar a ferramenta aqui, estamos chegando a 15 minutos aí. Então, assim, a esposa que descobriu que o marido está envolvido com pornografia, ou o marido ou o marido sente uma maturidade, porque tem que sentir essa maturidade também na companheira, tá? Senão você descarrega um problema que você tem e de repente você está envolvido com pornografia,
ou então você traiu a esposa, né? Porque pornografia é uma coisa, trair a esposa é outra. Vamos falar só de pornografia aqui. De repente, está envolvido com pornografia a esposa para poder compartilhar com ela. E aí, a cada 10 casos, 8 casos, as mulheres, claro, né, com toda a sua razão, não tiro razão de ninguém, tá? Mas se destempera, sai do salto, vai em órbita e não sabe o que fazer, porque é um baque, né? Agora, Mas, só, desculpa interromper, mas essas mulheres, elas se sentem traídas quando o marido está acessando pornografia. Elas podem, não fisicamente, mas na alma, no sentimento, né? Minha esposa trabalha com um grupo de mulheres, elas muitas vezes vão abrir o coração e vão falar: eu me sinto traída, né? Por que ele está olhando outras mulheres, né? Então é isso que às vezes, né, é um negócio muito complexo, é um negócio assim, muito complexo. Mas a gente vai entrar nisso aí. Deus, quando você vai compartilhar qualquer coisa para sua esposa, não é só pornografia, mas quando você vai falar algo com a sua esposa, tratar de algo seu, algo da sua alma, do seu coração, alguma coisa que precisa, orar para Deus. Deus, qual que é o melhor momento de eu falar com a minha esposa? Porque tem isso, né? Tem isso. O xarifado do coração está aberto para receber, né? E não é só com a esposa, com os filhos também, é a mesma coisa. A mesma coisa. Bom, muito obrigado aí por estar comigo aí nessa daí. E assim, pessoal, é bem complexo, mas eu quero me aprofundar até mesmo nessa complexibilidade. Ó, lembra que eu falei assim, ó, se o homem ele percebe que a parceira tem maturidade, lei número 1, tem maturidade para ouvir. E aí, em cada 10 casos, 8 casos, acontece isso que o pastor falou, a mulher se sente traída, enganada e tudo mais, e está tudo certo, é isso mesmo. Porém, entretanto, minha esposa fez uma pergunta aqui que cabe eu responder aqui, por exemplo. Assistir pornografia tem ligação com molestação? Sim, tem relação. Molestação, estupro, coisas lá de trás que o Veredas Antigas trata isso daí. Eu no coach, no Master Coach, nos meus atendimentos, eu trato tudo isso daí juntamente com o Espírito Santo de Deus, porque nós podemos voltar lá na infância, ver qual foi o momento que a pessoa foi abusada sexualmente ou aconteceu algo lá atrás, para poder tratar isso, para que ela tenha uma vida plena hoje. Porque Jesus falou assim, ó, eu vim para te dar vida e vida em abundância. Em João, capítulo 10, Jesus deixa claro que a vida que ele quer para nós é uma vida abundante. E vida abundante não é ser preso à pornografia, preso a velhos hábitos, coisas do passado lá de trás. E Deus é tão maravilhoso que ele esquadrinha o coração e prova os pensamentos para dar cada um segundo o seu caminho e os frutos das suas ações. Então, esse Deus sabe que você está sofrendo, ou que essa pessoa está sofrendo, e ele levantou homens e mulheres para poder ajudar. Então, eu já dei uma mergulhada para entender que é lá de trás. Por exemplo, quem assistiu o filme A Cabana? Quem assistiu o filme A Cabana, está claro ali a repetição de padrão. Hoje em dia, eu peguei uma cliente, pastor, eu peguei uma cliente que o irmão dela abusou sexualmente dela. O irmão tinha 11, ela tinha 6, e ela sofreu o abuso do irmão. Depois o irmão trazia os amiguinhos da rua para abusar sexualmente da irmã, botava até mesmo o cachorro que eles tinham para poder abusar da irmã. Você imagina o trauma que essa mulher passou. É horrível. Horrível, e cresceu com isso. Então, e hoje, graças a Deus, é uma mulher que está tratada, buscou se tratar, está casada, tem sua família, graças a Deus. E ela faz coach comigo, para tratar essas emoções, fraturas emocionais, para poder ser uma esposa melhor, ser uma mãe melhor, ser uma filha melhor, e até mesmo encarar
aquele irmão que existe até hoje e ainda anda por perto ainda. Então, a pessoa tem que se tratar. Se não se tratar, um abismo chama outro abismo. Existe tem um curso que eu faço que diz que tem abismo sob camadas, que é o quê? Sabe aquele lugar que a pessoa se machucou? Às vezes a gente se machuca em algum lugar e aí tá brincando com os amigos. Desde a infância é assim. Desde criancinha acontece isso. Só foi a gente se machucar em algum lugar, ninguém botava a mão ali, mas na hora que tá machucado, alguém vem e bota a mão bem em cima, não é isso? Isso acontece. Não é assim, não é assim. Fala, ai, o que, que foi? A pessoa toma até um susto, fala, o que, que foi? Ai, que tá machucado aqui. Ninguém botava a mão ali, só foi machucar que bota a mão ali. A pessoa comprou um carro de uma certa marca. Quando ela sai, ela vê um monte de carro igual dela. Já percebeu isso? Já percebeu? Verdade. Isso é física quântica. Isso, não é? A pessoa, ela nem via aquele carro. Mas depois que ela adquiriu aquele carro, ela começa a enxergar um monte de carro igual dela. O que, que é isso? Isso daí é física quântica e foco. Tudo que foca expande. Então, se a pessoa está com uma doença na alma, ela está focada naquilo, está focada, vai expandindo. Por isso que a Bíblia fala que de Deus ninguém tenta, mas cada um é tentado na sua própria cobiça, por causa do foco. O foco gera uma evolução quântica que começa a ter uma devolutiva. O cara está focado em mulher X, vai aparecer um monte de mulher X. No trabalho, na escola, na faculdade. Ele fala assim, ai, pastor, mas está vindo de penca para cima de mim, mas por causa do foco. Por isso que o pastor está dando a dica de fazer novos caminhos neurais, criar novos hábitos, pôr os guarda-reio. E nós falamos aqui que é amizade, né? Uma boa amizade de homens justos, honestos. Mas vai lá, pastor, fala mais aí. Grupo de pessoas também. Teve um irmão agora há pouco que falou sobre um grupo que está montando um grupo. É isso mesmo, né? Juntar alguns homens que estão com a. Porque você sabe que os alcoólatras anônimos é a instituição, uma das mais fortes e de mais confiança. Por quê? Porque eles trabalham em grupo e tem resultado. Então, o grupo, a gente conhece vários, Casados para Sempre, o Aliança, várias que trabalham com grupo. Quando você trabalha com grupo, né, você consegue pôr a sua dor para fora, aquilo te traz um retorno, né, um retorno, um tratamento, né, porque confessar os seus pecados uns aos outros para que tenhais cura. Né? Então, quando você abre no grupo, mas claro que tem que ser um grupo de confiança, ali as pessoas têm que se sentir amado, tem que ser um negócio assim especial, não é? Vou falar com gente, não faz sentido. Mas um grupo que você, de confiança, existe o tratamento. Só em cima do que você falou um pouquinho agora sobre o trauma, é importante identificar o trauma. Agora, às vezes, o trauma não é aquilo que aparenta. Por isso que a gente tem que buscar Deus, a origem desse trauma. Eu vou compartilhar, eu tratei muitos... eu fiquei por muitos anos trabalhando com atendimento de casa de recuperação de mulheres. E aí, num dos casos que eu lidei lá, uma jovem homossexual, e ela dizia que foi abusada pelo amigo do pai com 12 anos de idade. E eu virei homossexual porque eu fui abusada, não quis mais ter relação com o homem e tal. Aí eu conversando, dando um atendimento, orando, a gente foi buscar a origem. Sabe que a origem não foi nada disso. Não foi o abuso. O abuso até só deu um empurrão para isso. Mas quando ela era criança, a mãe sempre quis ter um filho homem. Ela nasceu menina. Quando nasceu o irmão, a mãe deu toda a atenção para o irmão. E aí, ela queria ser homem, queria ser um menino para receber essa atenção da mãe. Então, isso, Deus trouxe para ela que
onde começou, onde foi a origem, né, dela querer ser homem, né, foi lá na rejeição, né? Então, nem sempre o trauma vem de um ato sexual, de um abuso, né? Em grande maioria sim, mas tem algumas coisas, né, que geram em nós essa Sim. busca pelo vazio que fica lá, que a gente não consegue completar com Deus, né? Com Justo, Jesus. justo. Ó, e eu quero interagir aqui com as pessoas. A Rodovalho está falando o seguinte, ó. A masturbação pode ter a ver com problemas de infância? O que pode ser feito para tratar? Então, quer que eu responda já? Posso responder? Pode responder. Pode responder. Então, pode sim. Agora, o que você precisa identificar é a origem desse trauma. Não adianta eu só falar para você de você fazer esse guarda-rail, de te dar dicas para você te proteger, para você não fazer isso, mas você não ser curada no seu coração. Nós não estamos querendo abstinência à masturbação. Nós queremos a cura. E a cura, você vai ter que fazer, talvez, buscando em Deus, com alguma pessoa que te leve a identificar isso, esse trauma, né? Geralmente, alguém nessa área, que trabalha nessa área sexual, vai te levar a identificar esse trauma para você tratar isso. Porque nós não queremos abstinência, nós queremos a cura na tua vida. Então, o importante é você identificar onde começou esse trauma. Identificando, você trata isso, você vai ser curada. Hoje, Só pegando aqui o gancho, às vezes não foi nem ela, né? Às vezes ela está até fazendo uma pergunta por conta do parceiro, ou do irmão, ou alguém, talvez nem seja você, mas essa ferramenta que o pastor está dando serve para todos, né? Para todos que querem ser libertos, porque Jesus, ele deixou assim a palavra, ó, e conhecereis a verdade vos libertará. Então, eu imagino que essa menina lá, que o senhor visitou e terminou de falar, nem ela tinha sã consciência de onde foi que iniciou esse trauma, essa carreira de pornografia, de sexo, dessa deturpação aí. Então, ela achava que foi por conta desse forte impacto aí do abuso do amigo do pai, mas o negócio estava mais profundo, estava lá no ventre, na hora da concepção, na hora da gestação, do pré-natal ali, o desejo por um menino. E aí depois a acepção de pessoas. Então, olha que profundo isso. Isso nós tratamos também com ferramentas de Master Coach, ferramentas de coach que eu utilizo em todo o atendimento que eu dou, tá? Que são ferramentas idênticas à do Veredas Antigas, que o pastor também tem ferramentas aí que vai lá atrás e trata de lá para cá. Outra coisa também, Jesus também deixou logo, depois de João 8,32, também fala no 36, que se ele nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. Então ele tem que cumprir essa palavra, e essa palavra, o Senhor é fiel e zela pela palavra dele. Por isso que ele levantou profissionais para estar nos ajudando hoje. Então você que sofre com algo parecido, busque um profissional, busque um líder, né? Depois do Senhor, você tem também profissionais que estudam neurociência, física quântica, teologia, a palavra, são consagrados a Deus e que está aí para te ajudar. Não fique sozinho com esse problema, porque Provérbios 18 fala que quem busca ficar só, busca seus próprios interesses e foge da verdadeira sabedoria, que é a comunhão de homens que venceram isso. Então, é importante se tratar, né, pastor? É verdade. Deixa eu te falar uma coisa. Para a jovem que fez a pergunta... Acho que vai cair, ó. Vai cair a live, vai cair e a gente volta. Eu vou iniciar uma nova live de novo, tá bom, pastor? A gente dá uma canja aí pro pessoal. Então, pessoal, ó,
Eu vou reiniciar uma nova live para a gente fazer um fechamento aí de 10, 20 minutos, tá? Muito obrigado, pastorzão. Ou se o pastor quiser falar mais um pouco. Vamos lá. Então, é importante... Peraí, vai cair e já vamos dar continuidade no assunto, que é um assunto polêmico, é um assunto que dá muito pano para manga, um assunto que é praticamente em geral, assim, as pesquisas aqui são 60% dos homens envolvidos com pornografia dentro da igreja, homens casados, homens de Deus, envolvidos com pornografia, e o pastor trouxe aí um laudo de 75% dos jovens que são cristãos envolvidos com pornografia. Isso confessado, né? Fora os que não confessam. Então, estamos aqui... É verdade. Né, pastor? Isso os que confessaram. Aí, se for pegar os que não confessaram, pronto, aí estourou. Então, tá dando um delay aqui na imagem do pastor. Para mim, talvez para você não, dá um feedback para nós. Eu estou ouvindo o pastor, mas a imagem dele está congelada. É a internet. Tá bom. Quando não é a dele, é a minha, mas com um pouco de paciência e amor, a gente constrói aqui uma ótima... É verdade. Não é verdade? Como combater a pornografia. Eu estou colocando o título aqui. Pode falar, pastor, que a gente está te ouvindo. Eu estava respondendo a jovem, a mulher que perguntou, é assim, o apóstolo Paulo, ele tinha um espinho na carne, e a Bíblia diz que ele orou para Deus, né? O apóstolo Paulo orou, e 3 vezes, e Deus falou, ó, minha graça te basta. Justo. Né? Ele não foi... Esse problema de Paulo, que eu não sei o que é, nem eu, a gente não sabe o que era esse espinho. Então, o apóstolo também disse que não sabe, então, né, não chegou no nosso ouvido ainda o que era, então, não foi resolvido. Talvez, cada um de nós talvez tenha um espinho na carne que a gente vai lutar, porque nós estamos nesse corpo físico e pecador, então a gente vai lutar até chegarmos na glória. Ou ser arrebatado antes, não sei. Então, não é porque a gente então, não foi solucionado que a gente não vai lutar. Né? Então, por exemplo, a pessoa ela tem o vício da masturbação, né? Homem, mulher, não importa, né? Ele tem esse vício, ela vai lutar com isso. Vai criar essa cerca de proteção, ela vai, na hora que tiver com vontade, ela liga para uma amiga ou para um amigo, fala, oh, pô, eu não tô bem, ora comigo, ou vai procurar o pastor, ou alguém de confiança dela, que às vezes nem é o pastor. Uma pastora, né? Uma pastora, mulher, pelo amor de Deus, procura a pastora, hein? Porque vai que... Imagine... que os espíritos... Imagina você procura esse pastor que está na pornografia aí. Aí pronto. E você conta esse cara. E aí a coisa fica... Misericórdia. Então... Peraí, só um minuto. Você está brincando... Só um minuto. O Miranda está falando assim, que pena, pensei que você sabia. Sabia o quê, Miranda? Eu não entendi. Esclarece. Deve ser o espinho da carne, né? Miranda, de nós, né? Dá uma canja pra gente. Eu posso de repente, se eu falar, era isso. A Bíblia não deixou claro que era mamão, laranja, banana. Eu acho que é um mistério. Deuteronômio 29, 29. Aquilo que é revelado é para os homens, que não é para Deus. Então, a gente não quer pecar mais do que já está aí fugindo da aparência do corpo. Então, deixa o nosso irmão lá. Não vamos ficar inventando. Eu não tô assim. Eu não tô num nível assim tão elevado quanto o do apóstolo, assim, mas ele tá melhor que eu. Então, se Deus revelar alguma coisa, revela primeiro para os apóstolos, depois vem descendo. Primeiro para os profetas. Os apóstolos e para os profetas, né? Depois vem para a gente, né? Isso mesmo. Primeiro para os profetas, depois para a igreja.
Mas, ó, gente, eu quero contribuir um pouquinho mais. A imagem Ô, pastor, se o senhor não quer sair da live e entrar de novo, eu fico aqui te esperando, porque sua imagem está congelada. Ok. Ok. Sai e entra de novo, que os irmãos são longânimo aqui, vai esperar. Pronto, pessoal, ó, ele vai voltar aqui conosco. É um pastor muito amado, um pastor que é um exemplo, é um mestre, um pastor que eu aprendi muito com ele. E sou submisso aí ao legado que está sobre a vida dele. Ele é muito amado, esse pastor, vocês que conhecem sabem. Então, nós estamos aqui, o tema está aqui, a tônica de hoje está aqui, como combater a pornografia e os vícios sexuais. Eu fixei aqui, você pode clicar nesse aviãozinho, disparar para 10 amigos aí, para poder assistir essa live, porque é uma live que está trazendo ferramentas cognitivas, ferramentas emocionais. Eu tenho várias ferramentas emocionais e cognitivas que eu posso estar liberando aqui para vocês. Porém, também eu estou em parceria com o pastor, e o pastor tem muita ferramenta, porque o pastor realmente é um homem gabaritado por Deus e para poder nos abençoar. Eu vou deixar uma ferramenta aí para as mulheres, como eu tinha falado na outra live, que é uma estatística, tá? Uma estatística, mas eu quero que o pastor entre aqui conosco para honrá-lo. Enquanto ele não entra, eu vou conversando com vocês e vocês vão dando feedback. Estão conseguindo me ouvir? Tá bem? A minha internet está boa? Você me vê e me ouve? Se você me vê e me ouve, manda um joinha ou um sim para mim, por favor. Dá um retorno para mim. Enquanto o pastor não entra, eu vou solicitar. Show, Pereira, muito obrigado. Show de bola. Então, deixa eu ver aqui. Aguardando o João Pedro. Pastorzão, tá aguardando o senhor aceitar aí, viu? Eu já enviei. Então, deixa eu ver aqui se eu consigo. Pastor João Pedro. Aí, mandou um joia para mim, pastor João Pedro. Eu vou mandar a solicitação para o senhor aí de novo. Ó, todos. Olha aí, tá chegando uma solicitação. Só clicar aí aceitando. O senhor já faz parte aí. Qual o seu YouTube? A Liliane está falando. Ó, o meu canal no YouTube é J. Matos Casal de Verdade. Nós estamos trabalhando 12 anos, eu e a minha esposa, com restauração familiar, com restauração de relacionamento. Então, você que precisa de uma restauração no seu casamento, no seu namoro, no seu noivado, no seu relacionamento, no seu crush, você entra no YouTube lá, J. Matos Casal de Verdade, que nós temos vários vídeos, inclusive hoje eu fiz 2 vídeos com as 7 coisas que as mulheres gostariam que os homens soubessem e as 7 coisas que os homens gostariam que toda mulher soubesse. Então, eu já disparei aí o vídeo das 7 coisas que os homens gostariam que toda mulher soubesse. E aí eu vou estar disparando amanhã, entre esses dias, o das mulheres aí. Então faz uma visita ao nosso canal, se inscreva no nosso canal. E eu tenho 2 presentes para você que está aqui nessa live, tá? É só ir no link meu que está na bio, o link na bio. E lá tem 2 presentes. Tem uma análise de perfil comportamental para você saber quem é você, através de uma análise pelo sistema DISC, tá? Se você é dominante, influente, estável ou conforme, tem liberado lá para você. O link está na bio. E também tem um workshop gratuito para você que quer aprender sobre você, quem é você e as pessoas que estão ao seu redor, só pela fisiologia. Olhando o rosto e olhando o corpo dessa pessoa, você consegue entender que traço de caráter que ela é, para você saber lidar melhor com o seu parceiro, sua parceira. E vou deixar a última dica aqui, assim, que é a última não, mas vou deixar essa dica também de um livro chamado As 5 Linguagens do Amor, que você pode conhecer a linguagem do amor, do seu amor e a sua também, para você lidar melhor com seu parceiro, sua parceira. Vamos lá? Vamos lá, pastorzão? Vamos. Agora tá vendo e ouvindo. Você está me vendo? Estou vendo e ouvindo. Eu estou me vendo. Você não está me vendo? Eu não estou me vendo na live. Mas fique tranquilo,
que você está sendo visto por todos nós aqui, viu? Tá tudo certinho aqui, fique em paz. Vamos lá. As 5 linguagens do amor, o Pereira está falando que é show. Pastor, eu já quero trazer aqui para as pessoas o seguinte, ó. A cada 10 casos de homens que falam para sua esposa, olha, eu estou envolvido com pornografia, eu tenho esse vício. Aí eu tinha falado que 8 ficam assim, perde o chão. E isso só vai gerar um bloqueio ainda maior no parceiro. Agora, tem casos comprovados para todos os homens que lidam, e os casais que são autoridades aí, lidam com relacionamento e restauração, sabem que o que eu vou falar é verdade. A mulher que o homem confessa que tem esse vício, né, esse problema, essa doença com pornografia, e ela tem inteligência espiritual e inteligência emocional, que são duas parceiras aí para você nesse momento, inteligência espiritual, contar até 10, Senhor, preciso ser uma mulher agora madura para ajudar o meu esposo, ajudar meu parceiro, ajudar meu namorado. Essas mulheres obteram muita vitória. Como? Falando para ele, eu entendo, isso é um problema seu, mas eu te entendo e eu estou aqui com você, conte comigo. Deita aqui no meu colo, vamos orar juntos, vamos vencer juntos, sua vitória é a minha vitória. Essas mulheres conseguiram grandes êxitos, grandes. O Josué Gonçalves, Cláudio Duarte, eu, outros amigos aí que tratam com casais diretamente, todos nós atestamos isso. Você que é mulher, você que tem alguém, se você tiver maturidade espiritual e emocional para ser parceira do seu esposo, do seu namorado, do seu noivo, você vai adquirir grandes vitórias nessa área, porque foi constatado, pastor, foi constatado assim que de 10, 8 não sabe o que fazer, acaba o relacionamento, xinga, fala um monte de coisa e gera um bloqueio no parceiro, mas as duas, né, de 10, 2 que usa a inteligência espiritual e a inteligência emocional e fala, ó, tamo junto, tô com você, muito obrigado por ter me falado, por que você não me falou isso antes? Porque eu sou sua parceira, eu fiz um voto com você, um voto com Deus, eu tô aqui, e isso está na palavra de Eclesiastes 4, do 9 ao 12, que quando um cai, o outro levanta, que se os dois estiverem juntos, se aquece. Então, quando a mulher tem essa inteligência, entendendo que é uma doença, ela se coloca do lado como parceira e vira a melhor amiga e o maior guarda-reio na vida desse homem, sabia? Pastorzão, sabia dessa aí? A grande verdade é assim, as mulheres, ela sempre, né, que a mulher, ela resolve estar junto da coisa, caminha. Né, a gente, quando você falou, citou, né, inclusive quando a palavra diz do cordão de 3 dobras, né, que é difícil de se arrebentar, então é isso, né, você, a mulher e o Senhor Jesus, né, junto. Precisa ter isso, a mulher tem que entender que se o marido ele está no vício, muitas falam, esse é um problema dele. Na verdade, é um problema dos dois, porque não existe, o casamento é uma coisa, não existe uma pessoa só feliz no casamento, ou os dois estão, ou nenhum está. Então, precisa entender isso. Então, se ele está com um problema, é a hora dela ajudar. Tudo ok? Tá conseguindo... Tá travando aí ou não? Parece que tá... Não, tá tudo ótimo. Fique tranquilo. Tá ótimo aqui. O pessoal tá aqui o pessoal tá com a gente aqui no Facebook também. Shalom, Carlão. Tudo bem, pastora? Eu tô aqui com o pastor João Pedro, ele que é líder do Pereira das Antigas, do Crown, ele que é líder também... Ministério Desejo Puro está aqui ao vivo conosco. Se vocês quiserem, pastora Carlane, entra pelo Insta aqui, pelo meu, J. Matos Oficial, e aí vocês conseguem ver o pastor, tá? E fazer perguntas também, para levar para a sua igreja aí, para os casais. Vai lá, pastorzão. Então,
Então é importante mesmo, é isso que você falou, é importante que a mulher caminhe junto com o homem. Ela, sabe, sempre a mulher estando junto, né? A Bíblia, sozinho, não tem aquela frase, sozinho você vai mais rápido, junto vai mais longe, né? Então é isso, tem que estar junto. Eu vou dar um exemplo. Quando eu era solteiro, eu não tinha nada. Eu casei, comprei apartamento, carro, a coisa parece que andou na minha vida. Mas eu sou convidado, coisa viaja para fora, que eu vi as fotinhas lá. Mas é porque a companheira junto, a gente vai muito mais longe. Então, por isso, ela tem que entender que Deus colocou ela do lado do homem exatamente para isso, para ajudar ele, né? Para ser essa auxiliadora, para ele caminhar com o auxílio dela. Justo, e eu quero lembrar também que é o seguinte, não é um problema do seu parceiro. As estatísticas não mentem. 75% dos jovens envolvidos, jovens dentro da igreja. 60% dos homens cristãos envolvidos com pornografia. O pastor trouxe dados aqui também lá dos Estados Unidos, de pastores. Quantos por cento dos pastores envolvidos com pornografia? 57%. E então, 30 casos desses 57%. E fora aqueles que não falaram. Então, assim, não é um problema do seu marido. Praticamente 90, 99, 100% dos homens se sente atraído por isso. Você vê que você lê a Bíblia inteira e vê que as maiores quedas, as quedas dos homens foram por dinheiro ou por mulher, e a maioria delas mulher. Você vê que Deus encurtou o tempo de vida dos homens por causa de envolvimento com mulheres, inúmeras mulheres, e Deus não se agradou, encurtou para 120 anos só o tempo de vida. Então, não é o seu parceiro. É uma doença patológica, uma doença na alma, uma doença espiritual. Mas, para tudo isso, tem jeito, tem cura. Porque o Senhor não mente na sua palavra. Se você for uma mulher virtuosa, você vai edificar a sua casa. A mulher sábia edifica o seu lar. E a edificação vem aí. Na hora que ele joga, ele se sente seguro de te contar um segredo, porque isso já é uma tremenda de uma confiança, que isso já é um mérito para você, e você com sua expertise, sua sabedoria, a Bíblia diz que a igreja, né, tem multiforme sabedoria, e a mulher tipifica a igreja, né, pastor? Então, Deus vai te dar essa sabedoria, a sua líder vai te dar essa sabedoria, se você é de alguma igreja. Se você não é, procure um profissional, e se você é também, procure, se sua pastora, ela vai te dar as melhores ferramentas, sua líder. Mas se também faltar algo, procure também um profissional da área, que com certeza, além das riquezas que o Senhor vai te dar, também você vai se sentir apoiado aí. Tem várias mulheres que já venceram isso e vai te ajudar. Vai lá, pastorzão. Apóstolo, deixa eu falar. Você falou dos homens com esse problema. Olha, o homem mais forte da Bíblia, Sansão. O homem mais sábio, Salomão. E o homem segundo o coração de Deus, os três tiveram um problema nessa área. Né, gente, né? Então, a luta, todos nós, todos os homens, em níveis diferentes, lutam nessa área, né? Nessa área sexual. Então, todos os homens têm, mas em níveis diferentes. Tem uns que têm mais, e tem uns que têm vício, tem outros que não é tanto, mas temos que nos proteger, guardar os olhos, coração. Justo. E o Pereira ainda falou, a mulher virtuosa contribui muito. Quero agradecer o Vinícius, que está aqui conosco, a Adriana, o Fábio. E vamos lá, pessoal, vocês têm pergunta? Faça uma pergunta aqui para mim, para o pastor. Nós estamos aqui para contribuir. Quem sabe, eu acredito até que eu aprendo muito com as respostas e perguntas aqui dos parceiros que entram na nossa live e contribuem. A Liliane está falando aqui, ó, a apóstola Liliane falando. Quando a mulher vai junto, tudo flui, verdade. Sabe que minha esposa, pastor, ela é uma parceirona, né? Ela está do meu lado em tudo, assim, na igreja, no coach, nos cursos, com os atendimentos aqui, ela organizou tudo aqui para mim.
É uma parcerona. E a mulher sábia é a coroa do marido. Não tem como o homem ficar pensando muito em outra mulher se a mulher é sábia. Ela é a coroa, ela fica no mindset, fica na mente do cara. O cara vai viajar, se a mulher não for junto, ele está pensando nela, ele liga, dá satisfação. Pelo menos eu faço isso. Eu ligo, dou satisfação. No máximo, eu fiquei uma semana só longe da minha esposa. 5 dias, no máximo. De 14 anos de casado, no máximo 5 dias só. E foram 2 vezes, uma no noivado e outra depois de casado, que eu precisei fazer um curso no Rio de Janeiro. E fiquei 5 dias, mas sempre ligando, no final do dia, dando feedback, porque nós sabemos que nós temos que se blindar. Eu cuido dela e ela cuida de mim. Eu cuido da sexualidade dela e ela cuida de mim. O apóstolo Paulo ainda falou, olha, se você é casado, não fica muito tempo sem ter intimidade, porque o adversário pode entrar. E isso também, né, pastor? Tem mulher que se assusta quando o cara está envolvido com a pornografia, que isso não tira a culpa, tá, do homem estar envolvido, mas é um tipo de sabedoria também, se cuidar, né? Às vezes o marido chega do trabalho e a mulher está com cebola na cabeça, de repente vai dormir com a touca do Corinthians, aí tem essas coisas, a camiseta do Lula, sei lá, de algum partido aí, e de repente isso, o cara, né, eu não estou puxando a sardinha do homem não, mas de repente trabalhou o dia inteiro ali do lado de mulheres bem arrumadas, pegou o metrô, o ônibus, aí chega em casa, pega a parceira desprovida, e isso é um tipo de sabedoria. O mesmo se dá ao homem que de repente não tem bons modos, né? Ontem a esposa falou, tira a barba e deixa só o cavanhaque para mim. Eu não gosto, confesso que eu fico um cara eu acho que cara de mafioso, assim, sabe, aqueles caras de filme. Mas a mulher quer, eu faço para ela, faço para agradar, né? A Bíblia fala como agradar a esposa, né? A gente até faz algumas coisas no mundo para como agradar a sua esposa, não é verdade? Então ontem eu tirei tudo, deixei o cavanhaque para agradar a esposa. Já usei cinta-liga para agradar a esposa. Na hora de dormir, ela falou, põe uma cinta-liga aí que eu quero ver. Eu falei, eu ponho. Botei para ela, pastor, acredita? Nessas coisas. Quem ouvir aí fora vai achar que eu não sou macho, vai achar que eu sou boiola. Mas, gente, eu estou casado há 14 anos e vivo uma lua de mel constante, hein? A mulher cuida de mim e eu dela. Isso é importante, hein? Fala aí, pastorzão. Eu faz pouco tempo que eu estou casado, 29 anos, né? Então, é só isso. Eu sou ainda da velha guarda, conservador, né? Então... Conservador! Aleluia! Mas é isso mesmo. Outra, não adianta o cara também, que você falou, o cara chega na rua, a mulher está esperando, tá lá, e o cara chega na rua, que tem relação. Corrigir aqui, não é cinta-liga, é leg, eu nem sei o nome desses negócios. Para mim é meia esquerda, aí ela fala, não é. Para mim é meia esquerda, eu não sei o nome direito. Eu sei que eu usei uma meia lá para ela lá. Foi uma calça, olha lá, veio me corrigir aqui, tá certo, uma calça. Então é isso. Fale, pastor, que tem mais duas. Mas é bom ela corrigir, senão o pessoal se assusta com você. Pessoal, não é nada disso, é uma calça. É uma calça lá de inverno lá que põe lá, mas o negócio é colado lá e eu fiz para ela. Vamos lá. Tá bom, tá bom. Gente, se fosse o caso, plantar bananeira para a esposa, eu planto. Desde que isso não agrave os princípios da palavra e nem também o modelo cristão. Vamos lá. Aí a gente pode... aí seria um outro assunto, talvez falar sobre sexualidade entre os casais, aí já a gente vai cair numa outra linha também, né? Que é bom a gente falar sobre coisas que as pessoas acabam não falando, né? E aí, por exemplo, nós estamos falando de pornografia. Tem pessoas que têm medo, porque se falar, nossa, será que vão pensar que eu sério? Sabe, tem... E não pode ter. Vamos pensar o quê, pastor? Que eu tô acessando pornografia. Se eu perguntar, se eu falar alguma coisa, se eu perguntar para o pastor vai... Não, é a mesma coisa. Nós estamos falando de
de relacionamento de casal, né? Então, ninguém vai levantar na igreja e vai perguntar se sexo oral é permitido. Porque a pessoa, nossa, será que a irmã tá fazendo isso? Esse cara aí detona, né, meu? Aí ninguém acaba perguntando. Então, tem alguns assuntos que são tabus, mas eu acho que a gente precisa quebrar isso. A gente precisa entender que Deus criou a gente seres que buscam a sexualidade com prazer. E ela tem que ser com a sua esposa, não é com namorado, não é com noivo, não é com mulheres, é com a sua esposa. E você tem que... Deus criou o homem e a mulher para ter prazer, né? Então, com a sua esposa. Então, o homem e a mulher tem que buscar formas de dar prazer. Não é só para o homem e nem só para a mulher, mas é para os dois. Os dois têm que sentir prazer no relacionamento, né? Então, exatamente. Não cair para pornografia, não cair para prostituição, para o adultério, né? Justo, ó. Pessoal, e veja bem, isso que o pastor está falando é tão interessante que a cada 10 mulheres, somente 3 ou 4 mulheres têm desejo sexual e chega no ápice sexual dentro de uma relação e às vezes o parceiro não sabe, às vezes o parceiro se preocupa somente com ele e não se preocupa com a parceira, e tem mulheres que não falam, tem mulheres que não têm libido, tem mulheres que têm problema de taxa hormonal, e precisa se tratar, precisa se cuidar. Olha aqui, a Monique fala o seguinte, e quando o homem não reconhece isso como vício? Essa é uma pergunta. O Cris falou o seguinte, eu acho que, como todo vício, é necessário que a pessoa passe por um processo de desintoxicação para limpar o corpo e a alma. Isso o pastor já falou aqui, e são novos caminhos neurais, e podemos fazer novas conexões neurais, e pegar os guarda-reio aí. A Monique falou, como uma mulher cristã administra isso? Aí são várias perguntinhas. Ó. Depois tem a do Pereira também aqui, que a mulher tem grande influência sobre a vida do marido. Ok. E depois tem a da Miranda, mas vamos lá por parte. Como a mulher cristã administra isso? Então, é assim. Primeiro, o marido realmente precisa reconhecer. O que acontece? A gente precisa entender, o homem precisa entender que está no pecado. Como todo pecado, você precisa se arrepender e sair dele. Então, o vício é um pecado. Então, eu preciso primeiro reconhecer que eu tenho vício. Tem que quebrar essa negação. Porque as pessoas muitas vezes negam. Eu não sou viciado, eu só olho uma vez ou outra, né? Não tenho vício. Se o cara fala para você, não, eu só uso cocaína, eu só fumo crack uma vez ou outra, a pessoa, você vai dizer o quê? Que a pessoa não é viciada? Não faz sentido. É um vício. É um vício. Então a pessoa... E o que é o vício? O vício é algo que você não consegue largar. Se a pessoa fala para você, eu não sou viciado, então, por que você não quer largar? Você não consegue largar? Se a pessoa, não, eu largo a hora que eu quero. Já viu aquele cara do cigarro? Eu largo o cigarro a hora que eu quero. E quantas vezes você tentou e não conseguiu parar de fumar? Quantas vezes você tentou e não conseguiu deixar de acessar pornografia? Então você tem um vício, sim. Você precisa reconhecer e tem que querer mudar. Primeira coisa é reconhecer, né? Tem que quebrar a negação. Primeira coisa é reconhecer. A segunda é querer sair disso. Arrepender. Sim. Identificar. Se arrepender e buscar a cura. Que nem a salvação. Jesus quer que todo mundo seja salvo. Mas se a pessoa não reconhecer que é pecador, não se arrepender e não buscar os caminhos, não vai ser salvo, infelizmente. Então, o primeiro passo é reconhecer que é um viciado e se arrepender e buscar ajuda. Isso a pessoa tem que fazer. Se ele não quiser, infelizmente, a gente não pode fazer nada. Mas se ele quiser e buscar ajuda, com certeza ele vai conseguir.
Se a pessoa, eu tenho algumas coisas que eu oriento a pessoa a fazer, e a pessoa seguindo essas orientações que eu dou, de 3 a 7 meses ela para de acessar pornografia. E para ela mudar realmente os caminhos neurais de 2 a 5 anos. Talvez você não você orienta isso também. Então é isso. Então, a pessoa de 3 a 7 meses ela consegue parar a abstinência, mas a cura é um processo mais longo. Então, mas tem que passar por esses 3 passos. Reconhecer, pedir perdão e buscar o tratamento. Quebrar a negação, né? Eu sou um viciado e tem que ser tratado. É isso que é a minha orientação para ela. Justo. Então anotei aqui, reconhecer, pedir perdão, buscar tratamento. E eu vi que a métrica aí é mais ou menos igual a pessoa que está buscando uma liberdade financeira de 2 a 5 anos. Geralmente, se a pessoa fizer novos caminhos neurais, criar novos hábitos, ela consegue aí ter uma libertação financeira. E falando nisso, o pastor até ministra o CRAU aí, que é um baita de um curso, né? Que a pessoa pode emergir aí para quem está querendo libertação financeira, e não é diferente com a pornografia para quem quer ser liberto, no caso que o pastor está trazendo aqui, de 2 a 7 meses, abstinência, e depois de 2... Oi? 3 a 7 meses. De 3 a 7 meses. Parar de acessar. E depois de 2 a 5 anos, para ter a cura, o caminho neural que vai seguir. Eu vou... sobre os caminhos neurais, é um negócio... assim, se você não tiver... Lembra que eu falei? Ser persistente. Você já até falou isso no começo. A pessoa tem que ter tem que insistir para poder realmente sair. Tem que ter um esforço, né? Senão não vai acontecer. E isso, você falou das finanças, mas para a droga é a mesma coisa. A mesma coisa, justo. É isso que eu estou vendo. Para a glutonaria serve isso. Olha só, quero deixar a dica aí. Esse livro aqui é O Poder do Hábito. Ele ensina a pessoa a fazer novos caminhos neurais, nova conexão neural e adquirir novos hábitos, que é justamente o que nós estávamos falando do guarda-reio, falando também de fugir da aparência do mal, que nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais se relaciona. Então é isso. Sabe que hoje eu estava falando para o pessoal o seguinte, que quando caiu a ficha para mim de que eu tinha uma vida que era uma vida de pornografia, por exemplo, e caiu a ficha para mim em 2005, quando eu tinha 28 anos, eu quis fugir dessa vida e realmente fugir. E aí eu fugi e comecei a trocar os amigos do mundo pelos amigos da igreja, trocar os amigos que só falavam de pornografia por amigos novos, amigos que buscavam santidade, buscavam também se casar, ser parceiro de uma pessoa só, amigos de aliança. Então isso me ajudou muito, e quando eu fiz essa troca, a minha esposa chegou. Minha esposa chegou com 1 mês de santidade, que eu estava caminhando, indo para o monte, jejuando, orando, e aí minha esposa chegou, eu a conheci e apresentei Jesus para ela, ela foi para a igreja, se firmou, está comigo até hoje. Isso é maravilhoso. Você que quer adquirir novos hábitos, fuja da aparência do mal. Você que quer se guardar, se santificar, o pastor falou que os olhos são a janela da alma, justo? E isso faz com que a pessoa comece a trilhar uma nova trilha neural e adquirir novos hábitos, né, pastor? Olha, a pessoa muitas vezes fala, eu acesso pornografia, mas não tem problema, na minha casa, tal. Mas a pessoa que acessa pornografia, ela, no relacionamento conjugal, ela entra num isolamento, ela esfria, né? Ela tem um esfriamento conjugal e muitas vezes gera até impotência. Porque o que acontece? Ele, por exemplo, imagine que não é toda hora que a mulher está disposta a fazer sexo.
É verdade. Certo. Quem Sim, é é ser casado, humano. isso é uma realidade. Mas aí o cara Justo. acessa a pornografia. E aí ele acessa a pornografia e tá louco para fazer sexo. E vai lá na mulher, a mulher não quer. Ele vai para masturbação. Uma, duas, três vezes. O que que acontece? O cara, ele começa a criar um caminho neural de ter prazer rápido se masturbando. E aí, ele não quer mais ter nem perder tempo com a mulher, discutir, falar, porque a mulher, para ela ter relação sexual, você tem que tratar ela bem, tem que, né, ir preparando todo o caminho para de noite ter a relação. E se não, o cara, isso aí ele vai direto para pornografia. Ele criou um caminho neural. Eu quero ter prazer. Minha mulher não quer, eu vou para a masturbação. E vai criando um caminho neural, um caminho neural. Depois, quando algum dia que a mulher quer, o cara vai ter relação e não tem o mesmo prazer que é o da masturbação, que ele está acostumado, porque ele criou esse caminho neural. Então, é um negócio seríssimo, que as pessoas muitas vezes não têm essa noção, né? E eu estou falando aqui, assim, hoje a gente está falando aqui, estamos falando tanta coisa, mas eu gostaria de entrar uma hora, falar sobre a internet, e a influência da internet, né? Porque a internet influencia não só no seu relacionamento conjugal, mas na criação do filho, inclusive. Né? Tem uma situação, deixa eu falar bem rapidinho. Pode falar, pode falar. Não sei como a gente está. Não, pode falar que dá tempo. Todos, a gente o Google. Muitas vezes a gente acha que o Google ele foi criado para trazer informações para nós. Não é verdade? Você fala, puxa, o Google, né, é maravilhoso, é uma biblioteca, os caras, quem bolou isso é um gênio. Mas a verdade é que o Google foi criado para vender coisas para nós. Sim. O Google ele capta essas informações que a gente passa para ele. Então, o Google sabe, o Google ele conhece a sua religião, ele sabe o que você gosta de ler de livro, ele sabe onde você mora, conhece até a tua voz. E ele usa essas informações para vender coisas para você. Não é verdade? Você pesquisou lá um livro, 5 Linguagens do Amor, Gary Chapman. Aí você... Daqui a pouco ele está te passando um monte dos livros, passando um monte de propaganda de livro do Gary Chapman para você. Você pesquisou um tênis, aí ele está tudo quanto é lançamento da Nike, ele manda para você. Por quê? Porque ele capta essas informações suas para vender produto para você. Justo. E ele, se você, no seu notebook, acessa pornografia, sempre ele vai te mandar algumas informações ali, né, alguns sites, algumas propagandas nessa área pornográfica. Isso mesmo. Google, porque ele entende que está acessando o computador, é você. Mas se o seu filho entra no seu computador para acessar as coisas, ele vai estar recebendo essas informações de pornografia. E às vezes de uma maneira precoce. Sendo alimentado precocemente com essas informações. E já vai despertar o desejo, despertar o libido de uma forma precoce e desacerbada aí depois, e um abismo chama outro abismo. E aí vem o medo, vem a culpa, e aí não consegue se abrir com os pais, às vezes, porque os pais também não têm tempo de observar seus filhos, não vivem Malaquias 4, 5 e 6, e o coração dos pais se volta, ou são religiosos, justamente. E vai bater nele, você acessou, você vai apanhar, e aí, então ele não vai falar, não vai abrir. Se você não tem um relacionamento com o seu filho, de explicar as coisas para ele, de orientar ele, filho para sua filha, então você vai ter problemas. Ele vai ter problemas. E Jó falou o seguinte, a psicologia reversa, né, lá no livro de Jó 3:25,
Jó fala, o que eu mais temia me sobreveio, e o que eu mais receava aconteceu. Então, a religiosidade, muitas vezes, é porque tem medo, porque teme o que vão falar, o que vão pensar, e às vezes não tem uma conversa saudável com o filho, e com isso, e esse medo acaba acontecendo, porque se a pessoa dirige o carro pensando que vai bater, ela bate, né, pastor? É. É natural, né? E outra, Porque... e não é só com os filhos, essa conversa franca tem que ser com a esposa. A gente está falando de relacionamento conjugal, a sua esposa precisa saber o que você gosta, o que dá prazer para você, você precisa saber o que dá prazer para sua esposa, o que ela gosta, tem que ter essa transparência, né? Acontece que as pessoas estão feridas, então, que a pessoa ainda tem medo de falar. Se a mulher falar, eu gosto disso, o que será que o meu marido vai pensar de mim se eu falar que eu gosto disso? Né? Então, é por isso que é importante essa transparência, a família ser bem aberta, ser franca um com o outro, para que os assuntos sejam discutidos, né, de uma forma... eu vi o relato de uma jovem, né, assim, o pai, ela não conseguia perdoar o pai, porque o pai fazia de tudo para ela não ter relação sexual, protegia ela nessa área sexual e para ela não ter relação sexual, para não pegar, não ter uma gravidez, não pegar uma doença, e ela realmente ela se protegeu. Mas o pai nunca falou a respeito de drogas. E ela usou droga e contraiu o HIV, né? Ela contraiu o HIV, mas por quê? Porque a família nunca conversou abertamente em relação à droga. A religiosidade muitas vezes nos impede, né, de realmente nos abrirmos para os pais. Né? Então isso é uma coisa muito importante que a gente tem que ter como cristãos, como homens e mulheres de Deus, tem que haver essa transparência na família. E não é só na área não sexual, na área financeira. Seus filhos precisam saber que muitas vezes você está passando por necessidade financeira. Não é verdade? Justo. Que você ficou desempregado, seus filhos têm que saber, olha, o papai ficou desempregado e agora a gente tem que cortar alguns gastos em casa, porque senão a gente não vai ter dinheiro para passar o mês. É importante a transparência em todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas. Não só na área sexual, mas na área financeira, na área conjugal, em tudo. Em tudo. Tem que ter a transparência. O senhor está falando aí, o Pereira falou assim, o tema sexo ainda é um tabu a ser quebrado dentro das igrejas e famílias. E quando eu olho assim o modelo, eu olho o modelo da Bíblia, por exemplo, Deus como Pai, Deus não escondeu que ele se arrependeu de fazer a humanidade. Deus não escondeu que ele exterminou a humanidade, salvou só Noé porque foi obediente, detalhe, com a sua família. Deus não escondeu que Abraão, que é o pai da fé, mentiu. Deus não escondeu que o homem segundo o coração de Deus, ele pecou, ele matou um cara, ele adulterou. Deus não escondeu que Sansão, que era consagrado, Nazareno, ele saiu, pegou outra mulher. Deus não escondeu que Salomão, ele também pecou muito nessa área. Então, eu fico vendo que Deus, como Pai, ele deixou um exemplo, como o senhor está falando, da transparência. Então, isso eu admiro muito Deus nisso. Assim, ele poderia pegar e esconder os pecados de Davi, para poder Davi ser um homem segundo o coração de Deus, que não pecou, por exemplo. Mas o único que não pecou foi Jesus, porque de resto, todo mundo errou e Deus não escondeu. Então, o modelo de pai, que o senhor está falando aí, é o exemplo que eu vejo de Deus como pai que é transparente, que deixou tudo claro para nós. E vou falar um negócio. Mesmo Jesus deu, o Espírito Santo expôs Jesus no deserto. Não é verdade? Sim. E Jesus venceu. Então a gente pode... vai aparecer situações na nossa vida que a gente vai ser exposto. Mas a gente pode vencer.
né? Deus não dá uma provação maior que a gente não possa suportar, não é verdade? Então a gente pode vencer. Então, a Bíblia é um livro de pecador, de homens pecadores, né? E que pecaram, passaram por provações, e a gente viu vitória na vida deles. Vitória, justamente, isso que eu ia falar. Tem estudo da vida que não tem jeito, mas quem quiser, é verdade, quem quiser consegue, porque nós somos mais que vencedores. Sim. Não é vencedor, nós somos mais em Cristo Jesus. Isso é importante falar, porque a gente não está fazendo apologia aqui ao pecado e de que é natural e vamos lá. Não, estamos falando de um Deus que mostrou transparência em tudo, com seus filhos, os seus mais admiráveis, mas em tudo esses homens foram mais que vencedores, porque não desistiram, né? Não desistiram na trajetória, focando sempre no alvo, caindo, mas levantando, e a misericórdia de Deus alcançando e renovando seus votos e caminhando. O Pereira falou, a nudez na Bíblia significa transparência, certo? Eu não O Pereira está perguntando, a nudez na Bíblia significa transparência, certo? Então, deixa eu só falar um negócio. É um negócio polêmico, mas eu vou trabalhar em cima do que ele está falando. Adão pecou, não pecou? A Bíblia diz que ele fez vestimentas de folha de parreira. Sim. Figueira, né? Sim. Ok? Isso. Então, de figueira. O que acontece quando você faz uma roupa de folhas? Com o passar do tempo, o que acontece? Se desgasta. E apodrece, a folha apodrece, né? Desmancha. E aí expõe a sua nudez. Justo. Não é verdade? Se você fez de folha, Deus vem e ele te dá uma nova roupagem de pele. É isso? Por quê? Porque a pele, ela dura, não vai passar o tempo, ela não vai expor a sua nudez. Então eu creio que é isso, né? Quando fala de expor. Mas eu acredito, né? Eu acredito que provavelmente pode ser até literalmente que eles andavam nu, porque não tinha constrangimento. Quando eu tô com a minha mulher, se eu tô nu, não tem problema nenhum. E ali era o homem e a mulher. Então, sabe, dentro de uma intimidade, né? Por exemplo, dentro de casa, tem hora que tá nu, né? Então, a gente pode ser literalmente, pode ser figurado, mas não existe problema que se for literalmente, porque os dois estavam lá. Né? Era ele a esposa, na intimidade sua, você pode ficar à vontade. Então, quando eu fui casar, por exemplo, teve pessoas da igreja, não da igreja que eu frequentava, mas pessoas, né, que eu estava recém-convertido, tudo, e aí perguntando, fazendo pesquisa, né? E aí, pessoal, como que é o comportamento e tal. E algumas pessoas, inclusive, falaram para mim assim, agora, quando você for ter intimidade com sua esposa, tem que ser com luz apagada, hein? Aí outros falaram, cada assunto que eu vi, gente, eu vi cada coisa assim que é de arrepiar, viu? Eu vou falar, viu? E depois vem na Bíblia. Eu vou contar uma história para você. Anos atrás, eu não sei se ainda é assim, né? Mas eu tinha, tinha uma denominação bem radical assim nessa área, que você só podia ter relação sexual com roupa. Isso mesmo, me falaram isso aí. Me falaram isso também. Mas, assim, eu tinha um amigo que era inclusive dessa religião, que serviu o quartel comigo, que ele tinha vergonha de pôr uma camiseta e um calção para fazer educação física com a gente. Porque ele estava expondo o corpo dele. Homem, tô falando um cara de 19 anos,
que tinha vergonha de pôr um calção, porque a religião, a religiosidade oprimia ele. Então, não pode trazer o seu relacionamento com a sua esposa, não pode trazer peso, o seu esposo não pode trazer peso. Justamente. E é isso, assim, quando naquela outra hora lá que eu errei lá, que eu falei errado lá, eu com a minha esposa, era mais ou menos isso, é um casal apaixonado, que às vezes um traz um pão na cama, um café da manhã na cama, o outro sugere, porque eu no meu quarto não tenho televisão, mas já aconteceu de trazer a TV para dentro do quarto, porque não queria ir até a sala, e ali assistir um filme junto, comer uma pipoca, ou tomar um chocolate quente, e dentro disso surpreender a esposa surpreender o marido. Eu acho que aqui, quando Adão e Eva eram nus, de uma forma literal, que não tinha problema, né? Não tinha seta, não tinha a serpente falando bobeira. Eu acredito que é nesse contexto, né? Que o Pereira está falando. Certo, Pereira? E aí, Pereira? Tudo... O Pereira está bem participativo, ainda bem. Pessoal, o Paulo entrou agora. A Dorcas estava falando aqui que foi Figueira, a Kelly entrou conosco, a Elane. Vocês têm alguma pergunta aí? Que nós estamos na segunda live aqui, houve um over-delivery hoje, e daqui a pouco vai acabar, mas temos mais 7 minutos aí que nós podemos falar bastante aqui para quem entrou agora. Só por curiosidade, às vezes as pessoas falam, usa a maçã, né, como o fruto da árvore proibida. E olha, eu particularmente, se tivesse que chutar um fruto, que eu não sei qual que é, né, que primeiro a revelação vem pelos apóstolos, profetas, depois vem para os menores. Mas se eu tivesse que chutar alguma coisa, eu ia dizer que o fruto é um figo, não a maçã. Porque se eu comi a fruta e procurei a folha mais próxima, eu não comi da maçã e saí correndo atrás de uma folha de figueira. Eu comi um figo e pus a folhinha para enganar. Aí, né? Faz muito sentido, tá vendo? Aí, faz muito sentido aí isso, hein? Parabéns, show de bola, isso mesmo. Eu também acho que faz muito sentido, justamente. Eu não tinha parado para pensar nisso. Por isso que é importante estar aqui conversando com um homem sábio. Pessoal que entrou agora aí, o Paulo, a Elane, tem alguma pergunta para fazer para nós, que a gente está a 5 minutos aí de encerrar essa live, e é importante aí a sua participação. Oi? Muito curta essa. Foi só 2 horas, muito pouco, né? Subiu lá, foi 1 hora rapidinho, né? Muito rápido. E agora, nessa segunda, dando uma canja aqui, fica um pouco mais à vontade, mas é rápido mesmo. A coisa, e se embalar mesmo nas perguntas e o povo interagir, o negócio voa e voa rápido. E é muito boa a interação de vocês. Alguém mais tem alguma pergunta? Elane, Lina? Enquanto você fala isso, deixa eu falar alguma coisa para você. Eu tenho uma do Ministério Desejo Puro. Então, se a gente... assim, eu falei que a gente só está dando uma pincelada nas coisas. Sim. Mas o material é um material para 7 meses de estudo. Olha, então, imagine se eu for entrar em cada tópico aqui, sim, a gente vai ficar horas falando. Então, hoje a gente só teve esse bate-papo, essa conversa, trouxemos alguns pontos só para esclarecer as pessoas, né, respondendo algumas perguntas, mas não é um negócio simples. É um negócio que precisa de dedicação, precisa de força de vontade, precisa buscar Deus acima de tudo, porque eu falo que no vício a gente vai até um determinado ponto. E daquele ponto em diante a gente precisa de Deus. Né? Quando Pedro queria andar sobre as águas, né, Pedro era um cara normal. Ele não tinha nenhum problema, nenhuma deficiência física. Ele andava. Então, a parte dele era andar. Ele tinha que mexer as perninhas ali para andar em cima da... E o sobrenatural
Jesus fez, que foi ele estar caminhando em cima das águas. Então, a nossa parte a gente tem que fazer. Se a gente quer sair de um vício, qualquer vício, a gente tem que fazer a nossa parte. E o sobrenatural é o Senhor que vai fazer na nossa vida. É isso que a gente tem que... Mesmo. Ó, Jesus falou isso em Marcos 14, 38. Jesus falou, vigiai e orai. Porque, na verdade, a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Então, a única coisa pronta é o espírito, né? Que é o fôlego de vida em nós. Agora, a carne é fraca mesmo. O Pereira falou aqui, poderia marcar uma outra a se aprofundar um pouco sobre a palavra de Deus e a neurociência para combater a pornografia. Show! A Monique falou, o sobrenatural só Deus mesmo. Então, quando Jesus vê Pedro dormindo ali, Jesus vem e fala isso. Fala, olha, vamos embora que o maligno está vindo. Jesus já tinha dado um toque uma vez, duas. Chegou uma hora que Jesus pega e fala lá em Marcos 14, 38 sobre isso. A fraqueza da carne é normal, mas ele manda vigiar antes de orar, que é o que o pastor está falando aqui. A vigilância vem através de confissão, para a pessoa certa, na hora certa, buscar o líder, buscar o Senhor, a palavra do Senhor, buscar um profissional também da área, alguém que tenha autoridade e alguém que tenha autoridade nessa área, porque não adianta buscar ser curado nas finanças com alguém que passa escassez financeira. Ela não vai ter ferramentas para me tirar de onde eu estou. Então é importante isso daí. Ó, poderia marcar um outro, tal, o Pereira quer mais, ó, que benção. E aqui a Monique, ó, deixa eu ver aqui, a Marcela, a gente está quase acabando, a Marcela falou, poderiam agendar mais lives assim, já que atualmente os atendimentos aos casais e solteiros não pode ser pessoalmente. Carne é fraca porque o espírito é forte, justo? Então, Marcela, ó, para você ver, eu atendo os meus clientes, 90% é online. Eu tenho uma plataforma chamada Zoom, que eu atendo as pessoas pela plataforma, mas também atendo presencialmente. Se a pessoa não for sinestésica, ela vai muito bem pela internet. Mas eu e minha esposa, a gente sai, vai jantar com o casal também, faz uma sessão com o casal em um restaurante aí que seja bacana, se a pessoa for de São Paulo, claro. Mas se for mais, como eu atendo o Brasil todo, assim, né? O Brasil todo, eu digo, qualquer lugar do Brasil e fora também, a internet nos dá esse alcance. O bom da internet é isso, eu tenho clientes da Flórida, do Paraguai, amigos de Angola, que está conosco. Então eu vou deixar gravado sim, Pereira, pode deixar. Só cometi aquela gafe lá que minha esposa me corrigiu, e você não deixou barato, né? Mas eu vou deixar gravado aqui. O pastor, vamos tirar uma foto aqui, uma fotinha, ó. Eu vou tirar o comentário aqui. Vamos tirar uma foto aqui para marcar esse momento. Sorria. Show, já tirei. Agora abri os comentários novamente. Quem quiser comentar, agradecer o pastor. Você que não conhece o meu canal é J. Matos Casal de Verdade no YouTube. E tem 2 presentes para você na bio. Clica lá no link na bio do meu Instagram. Tá quase acabando, falta 20 segundos aí, pastor. Quer deixar um final pro pessoal? 10 segundos aí. Eu quero agradecer a todos, né? Deus os abençoe, eu estou à disposição. Posso deixar meu telefone ao vivo? Pode, vai acabar, corre. Se não, pega comigo. 9